Dia Paraná. Oferecimento. Viscardi faz muito mais por você. Sattrac, proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem. Olá, bom dia. Bom dia, são 11 horas e 45 minutos, o meio-dia Paraná desta terça-feira fala ao vivo de Curitiba para todo o estado com as últimas informações sobre o avião que desapareceu ontem na região da Serra do Mar, entre Guaratuba e Morretes, com 3 ocupantes. Nossos repórteres estão em Umuarama, de onde saiu o avião. Aqui está a Thaís Lutcher. Em Paranaguá, destino do avião, local onde estão concentrados os trabalhos de busca. Vitor Hugo Bittencourt. Também temos aqui em Curitiba, no Batalhão de Operações Aéreas, que é o batalhão responsável por parte das buscas. Está o repórter Murilo Souza, que tem as informações ao vivo para a gente. As primeiras informações dessas buscas que começaram ontem e desse caso que ainda gera muita dúvida, muita polêmica sobre o que aconteceu. É com você, Murilo, bom dia. Oi, Robertson, bom dia para você, bom dia a todos. O BPMOA ajuda a Força Aérea Brasileira nessas buscas. Agora de manhã, o helicóptero deixou a base aqui no aeroporto do Bacaxeri em direção ao cume da Serra da Prata. A gente tem imagens aí que foram registradas pelo helicóptero agora de manhã. A gente vê que o tempo está mais aberto na região e esse helicóptero levou um grupo de bombeiros até o alto da serra que fica em Guaratuba para fazer uma varredura nesse local. De acordo com o governo do estado, outros 2 helicópteros estão autorizados a auxiliar nessas buscas. Um desses helicópteros equipado com infravermelho, que busca sinais ali no meio da mata que indicam, fontes de calor, possíveis fontes de calor. Esse helicóptero já fez um sobrevoo ontem na região durante a tarde, mas por causa do mau tempo, nada foi encontrado. Por causa do mau tempo, o helicóptero precisou retornar aqui para Curitiba. Esse helicóptero deverá fazer um novo sobrevoo, esse helicóptero equipado com infravermelho, durante a tarde de hoje, aguardando ainda esse comando, essa autorização para fazer esse sobrevoo na região da Serra do Mar, região onde o avião de pequeno porte emitiu os últimos sinais ontem durante a manhã. Para a gente relembrar aí toda essa situação, esse avião, ele saiu do aeroporto de Umuarama por volta das 7h50 da manhã. Ele tinha como destino Paranaguá. A chegada estava prevista para as 10h24, mas 10 minutos antes, às 10h14, desapareceu dos radares na região da Serra do Mar. É uma região chamada de Limeira, fica próximo ali da estrada da Limeira, atrás da Serra da Prata, em Guaratuba. E aí, às 2 da tarde, o Corpo de Bombeiros foi informado desse desaparecimento, que esse avião de pequeno porte não tinha chegado ao destino em Paranaguá e também tinha parado de emitir sinais, tinha sumido dos radares. E aí as buscas começaram por terra e também com a ajuda dos helicópteros. Então, a gente tem a confirmação aqui por parte do governo do estado que estavam nesse avião, embarcaram nesse avião em Umuarama, Heitor Genoei Júnior e Felipe Furquim, que são assessores do governo, trabalham na Casa Civil. E o piloto que estava nesse avião, Jonas Borges Julião, avião que decolou então da cidade de Umuarama, no noroeste do estado. Como eu falei, então, as buscas começaram ontem à tarde, já por terra e também com a ajuda do helicóptero. É uma região de difícil acesso e as condições climáticas ontem também não favoreceram essas buscas. A gente tem a entrevista com o capitão aqui do BPMOA, que dá mais detalhes de como foi o início desse trabalho e a dificuldade de fazer buscas nessa região da Serra do Mar, naquele ponto que é chamado de Serra da Prata, entre Morretes e Guaratuba. Vamos ver. É uma área inóspita, certo? É uma área desabitada, é uma área com uma vegetação muito fechada, é uma área relativamente com uma altitude muito alta, né? Então ela já também o fator limitante também com relação às condições meteorológicas e altitude é um fator limitante para o nosso voo. Não é uma região fácil de se chegar, não é uma região fácil de se acessar por equipes de terra, então realmente é uma operação um tanto quanto complexa.
A Força Aérea Brasileira está comandando essas buscas, informou por nota que foi avisada ontem do desaparecimento desse avião de pequeno porte e que ainda ontem enviou aqui para a região de Paranaguá, para a região onde esse pequeno avião emitiu pela última vez os sinais, um avião que veio de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Esse avião fez buscas durante a noite ontem e também durante a madrugada. Depois retornou para o aeroporto Afonso Pena. Hoje de manhã, esse avião da Força Aérea Brasileira, da FAB, decolou novamente, sobrevoa mais uma vez a região da Serra da Prata, em Guaratuba, para fazer essas buscas. A FAB informou também que enviou um helicóptero para auxiliar nessa varredura que está sendo feita aí nessa região que é de difícil acesso. Então, nesse momento, a gente tem essas buscas sendo feitas pela Força Aérea Brasileira com um avião, um helicóptero e também um helicóptero do BPMOA, um dos helicópteros que já está fazendo essa busca. Bom, lembrando que a gente questionou o governo do estado se esses servidores estavam em uma viagem a trabalho e se o avião era fretado pelo governo do estado. A gente não teve resposta sobre isso. Também questionamos se o avião tinha um equipamento chamado ELT, que manda a localização exata quando a aeronave cai. A gente também não recebeu resposta ainda sobre essa situação, continuamos acompanhando. E agora a gente vai até Paranaguá, onde está o repórter Vitor Hugo Bittencourt, que acompanha o trabalho do Corpo de Bombeiros. Lá também foi montada uma força-tarefa para essas buscas. Bom dia, Vitor. Murilo, olá para você em Curitiba e a quem nos acompanha em todo o Paraná. Estamos ao vivo aqui diante da sede dos bombeiros na cidade do litoral do estado. Os bombeiros são responsáveis principalmente pelas buscas terrestres, pelo avião e pelas pessoas que estavam nele, o avião que parou de emitir sinais na região da Serra do Mar. As informações a respeito do trabalho de buscas estão sendo concentradas pelo setor de comunicação social do governo do Paraná. A última divulgação diz que equipes aqui do 8º Grupamento dos Bombeiros foram novamente para a região hoje cedo, para a região de Limeira, o nome como a localidade é conhecida, e também nos arredores da Serra da Prata, uma zona florestal onde o trabalho de buscas exige complexidade. De acordo com o governo, os militares aqui do 8º Grupamento dos Bombeiros foram levados de helicóptero para o alto da Serra da Prata, inclusive para usarem um drone, uma espécie de aeronave não tripulada, no monitoramento ali da região para esse trabalho de buscas. E o governo, através da Casa Militar, está em contato direto com a Força Aérea, a Aeronáutica e também com o Sindacta, o órgão responsável pelo controle do tráfego aéreo. Nós conseguimos apurar aqui no grupamento dos bombeiros de Paranaguá que aqui mesmo foi montada uma espécie de central para concentrar a gestão dos recursos, dos equipamentos e do pessoal que se concentra aqui e daqui sai para trabalhar nas buscas principalmente terrestres. A participação de bombeiros nas buscas aéreas deve se dar através do Batalhão da Polícia Militar de Operações Aéreas, onde as atividades estão concentradas em Curitiba para o deslocamento dos helicópteros do BPMOA principalmente. Aqui em Paranaguá tem essa central montada, gerindo e centralizando os recursos e os bombeiros saem daqui principalmente para as buscas terrestres. Ao longo do fim da manhã para cá, não houve nenhuma movimentação aqui na sede dos bombeiros em Paranaguá. Porém, os militares seguem no trabalho lá na zona florestal, na localidade de Limeira, região da Serra da Prata, entre Guaratuba e Morretes. O avião tinha como destino aqui a cidade de Paranaguá e saiu do noroeste do estado. Por isso, vamos ao vivo acionar nossa colega Thaís Lutcher com mais informações direto de Umuarama. Olá, Thaís. Olá, Vitor. Uma boa tarde para você e a todos acompanhando o Meio Dia Paraná. As 3 pessoas, então, que estavam nesse avião são moradoras aqui de Umuarama. No começo da manhã, a gente conseguiu, com a família, confirmar, então, que o piloto é, então, Jonas Borges Julião. E ao longo da manhã, nós conseguimos a confirmação, então, de quem eram os 2 passageiros. Então, Felipe Furquim e Heitor Guilherme Guenoui Júnior, conhecido como Juninho aqui na cidade. Os 2 são servidores do governo estadual, na Casa Civil,
Civil, e amigos e familiares disseram que eles fretaram esse avião para uma viagem a trabalho em Paranaguá, onde participariam de um evento. Essas são as informações passadas então por familiares e amigos com quem eu conversei hoje ao longo da manhã. Felipe Furquim tem 35 anos, é casado e tem uma filha. Ele foi diretor do IAT de Umuarama e assumiu o cargo na Casa Civil este ano. O pai do Felipe, inclusive, é morador de Umuarama e também servidor do IAT. Ontem à tarde ele saiu em uma viagem de férias, ele ia para Juína, no Mato Grosso, a quase 2.000 quilômetros de Umuarama. Nesse momento ele está retornando para acompanhar as buscas pelo filho. O Heitor Guilherme Guenoui Júnior, conhecido como Juninho aqui na cidade, ele tem 42 anos, fez 42 anos inclusive na quinta-feira passada, pai de 2 filhos, uma menina e um menino. Ele é um empresário bastante conhecido aqui na cidade, ele é dono de postos de combustíveis, além de ser funcionário então da Casa Civil do governo estadual. A família está em Curitiba acompanhando as buscas. E o piloto, como eu disse, é Jonas Borges Julião. Ele tem 37 anos, é casado e tem uma filha de 8 anos. Além de piloto, ele também tem uma autoelétrica aqui na cidade, em Umuarama. Hoje de manhã eu conversei com o pai do Jonas, o seu Cícero. Ele também não quis gravar entrevista, mas disse que também aguarda notícias das buscas pelas pessoas, né? Por essas 3 pessoas que estão desaparecidas, então, na Serra do Mar. E essa é a mesma situação de todos os familiares e de todos os amigos. Conversei com familiares e amigos das 3 pessoas, todos muito abalados, ainda aguardando notícias, então, das buscas e torcendo, então, por uma resposta rápida das autoridades nessas buscas ali na Serra do Mar. Claro que qualquer nova informação, novidade, a gente traz aqui no Meio Dia Paraná, mas fato é de que o Umuarama, então, aguarda, como um todo, a cidade aguarda uma resposta de onde essas pessoas estão, das buscas, enfim, bastante comoção aqui na cidade com o desaparecimento, então, desse avião e desses 3 moradores aqui da cidade. Eu volto com vocês em Curitiba. Obrigada, Thaís. Até para contextualizar e mostrar para quem nos acompanha o local exato de onde essa aeronave desapareceu do radar, né? Foi ontem de manhã, ela pouso previsto para a região de Paranaguá, saiu de Umuarama com a previsão de pousar em Paranaguá por volta de 10 horas e 24 minutos. Exatamente às 10 horas e 14 minutos ela desapareceu do radar. E a gente tem um mapa aqui para contextualizar você, para você se localizar aonde exatamente aconteceu, ou pelo menos a aeronave saiu do radar. Nesse mapa, nessa linha de baixo aqui, a gente tem a BR-376. Na linha de cima, a gente tem a BR-277. Bem à direita aqui a gente tem Matinhos e Guaratuba. A Estrada da Limeira, ela sai lá de Garuva, ela cruza uma região de mata, é uma estrada bonita, inclusive eu só vou mudar a cor aqui para deixar bem didático. Essa Estrada da Limeira, ela sai de Garuva, ela vem até a região de Morretes, mais ou menos, até a entrada de Morretes. Ela passa pelo Parque Nacional de Guaricana, que é uma área de mata fechada. A Força Aérea Brasileira, junto com o BPMOA, está trabalhando desde ontem. As buscas foram realizadas durante a madrugada. O avião decolou de Campo Grande para Curitiba, de Curitiba já seguiu para essa região para fazer as buscas. As buscas estão concentradas exatamente nessa região. A aeronave está fazendo assim, ó, esse percurso para tentar localizar ou pelo menos tentar achar alguma pista sobre o desaparecimento dessa aeronave. Já foi feito nesse sentido, as buscas estão bem concentradas na região da Estrada da Limeira. Quem conhece a região sabe, é uma estrada que sai de Garuva, vai até a região de Morretes, passando por essa região de mata fechada. Por enquanto, nada foi localizado. Meio Dia Paraná continua acompanhando as buscas, inclusive a gente tem em tempo real a aeronave da Força Aérea Brasileira. Aqui a gente tem um recorte de aproximadamente 15 minutos. O último percurso que foi feito por essa aeronave, que foi ali na região onde eu acabei de sinalizar. Vou puxar o mapa mais para a direita aqui para você ter uma ideia. Esse é um site que monitora os voos em tempo real no mundo. Ele teve apenas uma pequena paralisação agora. Esse foi o último sobrevoo ali na região da Estrada da Limeira, Serra da Prata, onde a aeronave ela acabou desaparecendo ontem, exatamente às 10 horas e 14 minutos. 3 ocupantes, Meio Dia Paraná continua acompanhando, inclusive também buscando informações junto ao governo do estado, que até agora a gente pouco tem. As informações estão concentradas no governo do estado, mas não estão sendo repassadas para a imprensa. 2 servidores do governo do estado estavam na aeronave,
mais o piloto, e algumas respostas precisam ser dadas. E a gente vai em busca dessas respostas ainda hoje aqui no Meio-Dia Paraná. A região também é complicada, o clima, né, Ana? Exatamente, uma região de floresta densa, de mata mesmo. E aqui a gente consegue acompanhar pelas estações meteorológicas mais próximas. A gente tem aqui essa estação em Morretes, que é do INMET, do Instituto Nacional de Meteorologia, e mais uma estação da Agência Nacional de Águas, estação Guaricana. Elas registraram ontem volumes de chuva diferentes, mas são as mais próximas desta área. Lá na estação de Morretes foram 2,5 milímetros durante este mês, mas mais concentrado ontem durante o período da manhã, e na estação Guaricana, 15 milímetros. Não é chuva tão volumosa, mas tivemos no mês de junho um volume bem significativo em ambas as estações, mais de 100 milímetros. Essa é uma área de Mata Atlântica, muito úmida, de dificílimo acesso, tanto por terra e de difícil visualização. E tem mais um componente que chama muito a atenção, o nevoeiro. Eu tenho uma imagem de nevoeiro que mostra hoje de manhã. Essa câmera consegue mostrar o nevoeiro que saiu da Serra do Mar e veio se aproximando na região de Curitiba. Inclusive, a gente tem diversas câmeras aqui na RPC e eu conversando com um dos nossos colegas que trabalha monitorando essas câmeras, ele me disse que foi hoje, durante a manhã, perceptível. Até a névoa se dissipar, a gente conseguia ver essa imagem muito densa saindo da serra, chegando a vários bairros da capital. Ou seja, é uma área muito úmida, que concentra muita umidade, que ontem ainda tinha instabilidade. Eram os ventos marítimos que deixaram toda aquela região, voltando àquele mapa que a gente tem ali no satélite, toda esta área muito úmida, muito instável e com muita neblina. Hoje cedo também concentração de neblina na região da Serra, que chegou até mesmo à capital. E a gente tem a influência dos ventos marítimos que, de fato, chegam com muito mais força até a Serra. A Serra funciona como uma barreira, muitas vezes eles nem chegam até a capital, mas se concentram nessa região, o que dificulta a visibilidade. Conversei agora há pouco, pela manhã, inclusive, Ana, com integrantes do BPMOA, pessoas que comandaram o BPMOA, que é o Batalhão Especializado em Buscas Aéreas. E essas pessoas me diziam exatamente isso, que essa é uma região onde o clima ele muda muito de uma hora para outra. Tinha essa condição de chuva no momento, né? Tinha uma região de neblina, de tempo fechado, e ele abre e fecha ao mesmo tempo. Isso é muito rápido, de um minuto para outro. Então, é uma região de muita sensibilidade, onde o piloto ele precisa de uma experiência para passar por aquela região. É claro que nós estamos apurando com cuidado todas as informações e assim que o governo do estado for passando as informações para a gente vai comunicando. São informações sensíveis que precisam ser apuradas e a gente vai acompanhando ao vivo aqui no Meio-Dia Paraná para todo o estado. Você fica sabendo dessas buscas que já começaram ontem. Logo depois do almoço, por volta das 2 horas da tarde, com o primeiro acionamento do Corpo de Bombeiros, você vê as imagens que foram realizadas ontem pelo BPMOA. Elas continuaram as buscas durante a madrugada ainda pelo batalhão da Força Aérea Brasileira. Até as 3 horas da madrugada, nada foi localizado. Agora de manhã as buscas foram retomadas e a gente continua acompanhando em Curitiba, em Umuarama, de onde saiu essa aeronave, e também lá no litoral do estado, onde a aeronave sumiu do radar. Exato. E agora a gente traz um outro assunto importante para todo o estado. Vem da Assembleia Legislativa. Deputados estaduais aprovaram parte do pacote de propostas de medidas do governo que reajusta salário de servidores e reestrutura carreiras. E quem traz esses detalhes ao vivo, Narley Rezende. Bom dia, Narley. Bom dia para você, Ana, para você, Robertson, e a todo mundo que nos acompanha. Os deputados estaduais concluíram agora há pouco a votação dos 8 projetos que integravam esse pacote do governo do estado para reformular carreiras, também dar reajuste geral para todos os servidores do estado do Paraná e que equipara os salários dos professores estaduais com o piso nacional da educação. O projeto começou a tramitar ontem, foi votado, houve 2 votações já dos projetos que reformulavam as carreiras de servidores da AGEPAR e também de agentes fazendários, mas os demais projetos, os outros 6, acabaram ficando para discussão hoje, porque a oposição queria apresentar emendas. Foram apresentadas, depois de um acordo com o governo, 77 emendas que precisaram ser discutidas na Comissão de Constituição e Justiça hoje cedo. Essa votação foi toda acompanhada por servidores. Depois de constatada ali a constitucionalidade de parte dessas emendas, 39 foram aprovadas.
Aí então houve as outras votações dos demais projetos desse pacote de reformulação. A gente preparou uma reportagem com os detalhes desses projetos. O plenário da Assembleia aprovou parte do pacote de medidas do governo. 6 dos 8 projetos do governo que prevêem a reformulação das carreiras e reajuste geral de servidores, piso do magistério e alteração da database voltaram para a discussão da CCJ nesta manhã. Depois de um acordo parcial com a oposição, foram apresentadas 77 emendas em sessão extraordinária. 39 foram aprovadas. As emendas garantiram que todos os servidores vão receber reajuste mínimo de 5,79%. A database dos servidores foi mantida em maio. Não foram incluídos também os aposentados sem paridade entre os servidores que terão o salário equiparado ao piso nacional da educação. Também caiu a proposta que mantinha o estado de expectativa de policiais por 160 horas. O plantão de sobreaviso para policiais foi limitado a 16 horas semanais. A unificação das carreiras de escrivães e investigadores, que passam a exercer a mesma função, também foi aprovada. Eu preciso deixar claro para vocês que esse processo foi iniciado e não vai parar. O governo Ratinho Júnior pretende evoluir. Nós temos aí os técnicos universitários nesse bojo, nós temos alguns aspectos que serão tratados e evidentemente que essa reforma ela não é completa. Ela veio atendendo várias classes, mas ainda existe 3 anos praticamente e meio para que nós possamos construir aquilo que eventualmente possa ter ficado de fora. Nós conseguimos manter a data do database, mas nós perdemos, por exemplo, 5,79, onde o governo coloca os 3,39, que é uma decisão do TJ sobre a lei não cumprida de 2016, tornando a database realmente de 2,4. A proposta pelo Estado. Então são pequenas vitórias e grandes derrotas. A oposição prevê uma enxurrada de ações judiciais de policiais civis que fizeram concursos públicos para exercer uma função e que vão acabar exercendo outra. O governo diz que a medida passou pela Procuradoria Jurídica e de que não haverá problema em manter a unificação das carreiras de escrivães e investigadores. Entre outras mudanças, o pacote estabelece reposição salarial de 8,1% para policiais militares. O governo propôs reajuste de 13,2% para equiparar os salários da categoria ao piso nacional da educação de R$ 4.420,55. Aprovado em regime de urgência, o pacote deve ir à sanção do governador. Entre os servidores que estão mais insatisfeitos com a aprovação em regime de urgência desse pacote estão os policiais civis, principalmente por causa da unificação das carreiras de escrivães e também dos investigadores. Os policiais aprovaram uma paralisação que deve ser mantida até às 6 horas da tarde desta quarta-feira, e aí é a previsão de que o Sindicato das Classes Policiais Civis promova uma nova assembleia para saber quais serão os próximos passos da mobilização. O sindicato garante que os serviços de urgência e emergência nas delegacias estão mantidos, mas que quem estiver trabalhando vai fazer uma operação padrão. Obrigada, Narley. E a gente continua acompanhando as buscas a essa aeronave que desapareceu do radar ontem, no finalzinho da manhã, aliás, na metade da manhã, foi exatamente às 10 horas e 14 minutos, entre Guaratuba e Morretes, na Serra da Prata, Estrada da Limeira, uma região de mata fechada. E eu acabo de receber até uma informação aqui por parte do governo do estado. A gente falou que as informações estão sendo concentradas no governo do estado. Na verdade, a busca ela é feita pela Força Aérea Brasileira, que é a responsável pela busca da aeronave neste momento. Existe uma participação do governo do estado que não está medindo esforços, também colocando aeronaves, a equipe do Corpo de Bombeiros para trabalhar nessas buscas por terra e também com aeronaves do Corpo de Bombeiros, com a aeronave do governo do estado. Tendo alguma informação, a gente vai atualizando você que nos acompanha aqui no Meio Dia Paraná. Exato. A seguir, cada região do estado segue com seu jornal local e ainda hoje vamos trazer mais informações sobre as buscas ao avião desaparecido na região da Serra do Mar. Nosso intervalo é rapidinho, até já. Agora, 12h11, depois dessa cobertura para todo o estado, desse assunto importante, as buscas a esse avião desaparecido, o Meio Dia Paraná agora retorna com os principais assuntos da nossa região, do norte e do norte pioneiro do Paraná. Muito boa tarde para você ligado aqui no nosso jornalismo.
E começamos com uma preocupação para comerciantes e os próprios consumidores. Notas falsas de R$ 200 têm sido repassadas no comércio. Um dos criminosos foi flagrado por câmeras de segurança. Mônica Dal, boa tarde para você. Como tem sido a ação desses bandidos e o que a polícia sabe até agora, o que avançou nas investigações? Alberto, boa tarde a você, uma boa terça-feira para todos que estão conosco no Meio Dia Paraná. É realmente um alerta para os comerciantes aqui de Londrina, de Cambé e também das cidades da região. Nós vamos colocar agora no ar imagens de câmeras de segurança de uma farmácia que fica em Cambé. Esse homem cometeu esse crime no fim de semana nessa farmácia. E como normalmente ele age? Pega um produto um pouco mais barato e somente um produto. E aí ele leva para o caixa. E aí ele fala, olha, eu só tenho essa nota aqui de R$ 200, você tem troco? E essa pessoa acaba dando troco e ele sai. Essa comerciante conversou com a gente, o prejuízo ultrapassou R$ 170. E ela cedeu também as imagens de câmeras de segurança justamente para procurar por este homem. Há suspeita de que ele esteja agindo em comércios aqui de Londrina também. Vamos acompanhar primeiro a entrevista com a comerciante lá de Cambé, dona dessa farmácia. Ele pegou, na verdade, 3 produtos. Um hidratante, um creme dental e um sabonete. Aí ele fez a compra, no total deu R$ 35. E ele perguntou se fazia o troco de 200. Aí fez o troco de R$ 200 para ele, no valor. A hora que eu peguei a nota, que eu fui guardar o dinheiro, eu já dei conta que era falsa. Aí até a gente sair para fora para ver se a gente achava, a gente já não avistou mais ele. Bom, como eu disse inicialmente, outros comerciantes também tiveram esse problema. A gente destaca 2 comerciantes aqui de Londrina, um deles fica na Vila Nova e o outro na Vila Recreio, então locais bastante próximos. Hoje cedo nós conversamos com o Clécius, ele tem um restaurante na Vila Recreio, fica bem na esquina, ali perto da Avenida Brasília, um local de grande movimentação. E esse homem cometeu o crime ali em plena luz do dia. Ele se aproximou, mostrou para a funcionária do Clécius essa nota de R$ 200, isso porque ele tinha pedido uma marmita e também uma garrafa d'água. Ela imediatamente deu troco e foi mostrar para o Clécius, então, essa nota. Quando ele estava verificando, já com a suspeita de que seria falsa, ele saiu do restaurante e levou uma garrafa d'água, não levou a marmita. Ainda assim, ele também teve um grande prejuízo. A suspeita do Clécius, desse comerciante, é que seja o mesmo homem que cometeu o crime na cidade de Cambé. Mostramos para ele essa imagem e ele falou, olha, eu acho que pode ser sim o mesmo homem. O Clécio permanece com essa nota lá, também registrou o boletim de ocorrência, mas mostrou para a gente algumas características que fizeram, né, com que ele desconfiasse da situação. Vamos acompanhar na entrevista. Ele chegou na hora do movimento, né? Ele foi ao caixa, a menina estava no caixa, ele pediu uma marmita e uma água. Ela deu a água e ele ficou aguardando a marmita. Quando ele viu que ela saiu para me mostrar a nota, ele falou, vou pegar meu celular e já volto. Aí foi o tempo que ela chegou com a nota para mim, eu vi que era falsa, mas a gente procurou e já tinha ido. É complicado, né? Porque a margem diminuiu muito, então você toma um prejuízo de R$ 200, fica difícil para recuperar. A região, uma situação aí que acaba preocupando bastante os consumidores, os lojistas e a própria polícia, Mônica. Nesses casos aí, quem recebe a nota, como deve proceder e que cuidados devem ser reforçados em meio a essa situação? É isso, Alberto. Eu lembro que passar notas falsas em comércios é um crime federal, então ele é tratado pela Polícia Federal. Esse crime tem pena que pode chegar a 12 anos de prisão. A gente conversou hoje cedo com o delegado-chefe da Polícia Federal aqui de Londrina, o Kandi Takahashi, e ele trouxe algumas dicas para esses comerciantes verificarem se a nota é falsa ou não. Eu vou adiantar uma delas que até mesmo o Clécius, o comerciante, reparou e também nos contou. A nota de R$ 200
R$200, primeiro que ela não é muito comum. E uma outra questão é que o posicionamento dessa nota que foi repassada por esse homem estava incorreto. Enquanto ali o número, 200, fica na parte de baixo, nessa nota falsa ele estava na parte de cima. Agora a gente acompanha mais detalhes na entrevista do delegado, que explica também o que fazer quando o crime já ocorre, quando o comerciante pega essa nota e percebe que é falsa. As cédulas de real, ela tem bastante elementos que possam vir a caracterizar, se é verdadeiro ou não. Dentre os elementos principais é a marca d'água, o fio de segurança, mas a gente sempre orienta as pessoas, principalmente em algumas situações, valor muito desproporcional entre o valor da compra e o valor da cédula, vendas, transações pela internet, por aplicativos, evitar fechar negócio à noite, ou evitar, por exemplo, a pessoa combinar, eu vou fazer o pagamento em dinheiro, do valor, por exemplo, meio alto, a pessoa tem que ter uma desconfiança. Então, assim, a gente sempre orienta. Situações assim, opte pelo pagamento por Pix, ou receber um depósito bancário, uma transferência, Bom, essas imagens que nós exibimos aqui no Meio Dia Paraná já estão com a Polícia Federal, que está investigando essa situação. E fica esse alerta para os comerciantes, essas dicas são importantes. E quando nós estávamos ali conversando com o Clécius, o comerciante da Vila Recreio, nós pegamos nessa nota, ela é bem diferente, até o papel dela é um pouco diferente. Então é muito importante que esses comerciantes fiquem atentos, porque esse homem que os comerciantes suspeitam ser o mesmo ainda pode estar agindo em empresas aqui da nossa região. Fica aí o alerta, Alberto. Valeu, Mônica, obrigado. Mônica, que daqui a pouco vai voltar com outro assunto do setor policial, um assunto que, vez que outra, Mônica, gera preocupação também ali na região da Faria Lima, da Gleba Palhano, pertinho do Igapó. Furto de rodas novamente, Mônica? É isso, Alberto. Infelizmente, mais uma vez, na zona sul aqui da nossa cidade, nós conversamos com uma moradora aqui de Londrina que estava participando de um grupo de oração. Ela ficou por algumas horas em um prédio residencial que fica bem perto ali da Gleba Palhano. Quando saiu, percebeu que o carro estava sem as duas rodas traseiras. E o pior, Alberto, vai ser um prejuízo. Ela também vai passar por uma burocracia, porque esse carro é alugado. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes. Tá ok, obrigado. Mônica ao vivo com as informações nesse nosso Meio Dia Paraná. Agora 12h19, vamos dar aquela olhada no tempo em Londrina, terça-feira com sol, mas gelada ao longo da manhã, com aquele friozinho pouco comum para quem vive no norte do Paraná. Durante a noite, a temperatura caiu bastante. No fim da tarde de ontem, tínhamos ali 21, 22 graus. Depois, termômetros entraram em queda livre. Hoje cedo, o CIMEPAR registrou em Londrina a mínima de 10 graus. Essas imagens aí foram feitas no início da manhã pelo nosso repórter cinematográfico, o Ademir dos Santos, equipes sempre atentas pela cidade. Agora, em Londrina, a temperatura é de 19 graus. Aqui nessa tela, você acompanha o tempo firme, sol predominando, pouquíssimas nuvens em todo o norte e norte pioneiro do Paraná. Será assim também ao longo da tarde, sem qualquer previsão de chuva para as próximas horas e nem mesmo para os próximos dias. Os próximos dias eu trago a previsão daqui a pouco para você. Começa dentro de 3 semanas a Copa do Mundo de Futebol Feminino. No ano passado, na Copa Masculina, tivemos recessos e até lojas fechadas em alguns períodos. E agora, em 2023, como será? Pergunta para a nossa Kathleen Tanan, também ao vivo no Meio Dia Paraná. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Oi, Alberto, obrigada, boa tarde a você, um ótimo dia a todos. Olha, com o auxílio aí da nossa produtora, Cristiane Oia, a gente descobriu que não há, neste momento, nenhuma expectativa de que os horários de atendimento ao público no comércio ou nos serviços aqui municipais sejam alterados, viu? A gente conversou aí com os setores responsáveis e até agora ninguém está se movimentando nesse sentido. Sabemos que o governo federal já começou uma discussão nos órgãos da União para que exista alguma mudança e até a ministra do Esporte, a Ana Moser, chegou a sugerir que seja decretado ponto facultativo para que os servidores federais sejam
sejam dispensados do serviço durante os jogos, até como uma maneira de fortalecer esse torneio e também dar mais visibilidade para o trabalho incrível que tem sido feito pelas atletas da seleção feminina aqui do nosso país e também as jogadoras de outros países, né? A maioria dos jogos vão ser no começo da manhã, então na prática quem conseguisse folga durante as partidas iria começar a trabalhar um pouquinho mais tarde. Se a gente levar em conta a Copa do Mundo masculina, começaria a trabalhar praticamente 1 hora depois que os jogos terminassem. Então os jogos vão ser que dias e em quais horários? A gente coloca para vocês, olha, Copa do Mundo Feminina 2023, jogos da primeira fase, teremos jogos na segunda, dia 24 de julho às 8 da manhã, Brasil e Panamá, no dia 29, que é uma sexta, às 7 da manhã, França e Brasil, e no dia 2 de agosto, uma quarta-feira, às 7 da manhã, Jamaica e Brasil. Então, eles teriam ainda um período da manhã para trabalhar e ainda o período da tarde. Questionamos a Prefeitura de Londrina sobre a possibilidade, por exemplo, de a Prefeitura abrir mais tarde nos dias de jogos, mas a assessoria diz que, por enquanto, não há definição nesse sentido. A ACIL, que representa, portanto, o setor comercial, informou que pela nova lei municipal as lojas de rua têm essa liberdade de funcionamento horário que melhor entenderem, das 7 da manhã até às 10. Por isso, não há neste momento nenhuma definição para que elas possam não abrir ou fechar em horário diferenciado. Isso vai ficar a cargo justamente dos lojistas, mas a ACIL informou que não ouviu ainda dos lojistas nenhuma movimentação nesse sentido. O Sincoval, que representa aí os lojistas, disse que também não tem nenhuma movimentação para que exista essa parada, nem se a seleção for, por exemplo, para a semifinal ou para uma final. Por enquanto, não há movimentação nesse sentido. O Sindecolom, aí que representa, né, os trabalhadores, diz que não tem nenhuma também informação que isso vá acontecer. Então, Alberto, por enquanto, o funcionamento do comércio da cidade, prédios ligados aos servidores públicos municipais e também estaduais, não há nenhuma definição de parada durante os jogos. Os prédios de órgãos federais podem sim ter essa mudança, mas por enquanto nos demais não há nada sendo discutido para que haja essa paralisação. Como a gente sabe, no comércio tem essa flexibilidade agora por conta da lei de funcionamento, então pode ser que um lojista ache importante parar, outro não ache importante, continue funcionando, mas por enquanto não há um padrão se isso vai ou não acontecer. Claro que aqui no Meio Dia Paraná a gente vai seguir de olho, qualquer novidade nesse sentido contaremos aqui para quem nos acompanha, até para saber se vai ou não ao centro ou, claro, se fica em casa também, dando força para essas meninas que estão em campo e fazendo um show de futebol. Valeu, Catherine. Copa do Mundo Feminina que será transmitida aqui pela Globo, pela nossa RPC. Catherine falou do comércio e dos serviços públicos, mas temos também as escolas. A Copa Feminina vai começar ali na reta final, justamente, das férias, ou seja, os colégios vão se organizar aí, quem sabe um ou outro, levando os alunos aí para acompanhar essas transmissões da Copa do Mundo de Futebol Feminino. E você, qual a sua avaliação? Será que compensa o comércio aí abrir um pouco mais tarde, órgãos públicos também, para liberar a torcida para acompanhar os jogos? Mande a sua opinião, a sua avaliação aqui para o aplicativo Você na RPC. 14 pessoas morreram só neste ano em acidentes na PR-445, uma das rodovias mais movimentadas e perigosas do norte do Paraná. Proporcionalmente, o número de vidas perdidas e acidentes já é maior do que em 2022, com 21 mortes ao longo de todo o ano. Parte desses acidentes foi no trecho que corta Londrina e também a zona rural da nossa cidade. A falta de contornos para desviar o tráfego pesado da zona urbana de Londrina tem feito com que algumas vias da nossa cidade sejam os trechos mais perigosos do trânsito urbano. O total de acidentes e de mortes tem superado e muito outras ruas e avenidas de grande movimento. É o que você vai ver agora na reportagem. As filas no começo da manhã são apenas parte do problema. Construída nos anos 70 como via expressa, a 10 de dezembro por muito tempo deu agilidade na ligação entre as zonas norte e sul. A segunda maior avenida da cidade tem 8 quilômetros e 100 metros. Só perde para Sauelquinde, com seus 8 quilômetros e 600 metros. A duplicação em toda a sua extensão garante rapidez ao tráfego no meio da manhã e da tarde, mas não tanto nos horários de pico.
E com o movimento intenso, aumentam também os riscos. Eu acho que é questão do fluxo, né? E às vezes também um pouco de prudência do pessoal. E eu acho que aqui ainda falta um pouco de radar, acho que precisava de mais uns 2 aqui, porque o pessoal às vezes passa do limite, tem um radar em frente ao 4º distrito ali, mas não é o que segura tudo. Eu acredito que é uma questão dos motoristas obedecerem a sinalização. Tem muito sinaleiro, tudo, mas é óbvio que sempre tem que tomar cuidado, né? Dados obtidos pela Câmara de Vereadores apontam em média 100 acidentes atendidos por bombeiros anualmente na 10 de dezembro. O número total é maior porque não entram na conta ocorrências de menor gravidade, sem deslocamento de ambulâncias. Só no ano passado foram 96 registros, dentre eles 9 atropelamentos, 8 choques contra muros, postes e árvores e 56 colisões entre veículos. Agora, em 2023, de janeiro a maio, já são 38 acidentes atendidos por bombeiros na 10 de dezembro. A maioria deles, 24 colisões. A concentração do fluxo de veículos que vem das rodovias em meio a motoristas, motociclistas e pedestres que seguem de suas casas para o trabalho explica parte deste perigo na 10 de dezembro. A falta de um contorno leste longe da zona urbana força muitos motoristas a usarem a avenida para irem da BR-369 para a 445, por exemplo. O contorno leste, nós já ajudava, né? Porque tirava o fluxo de caminhão, né? Porque eu sou caminhoneiro, então já entrava lá, já sei lá em Biporã lá. Diminuiria o fluxo, né? Então automaticamente melhoraria, o risco diminuiria de acidentes, né? No mês passado, reuniões com os governos federal e estadual discutiram a construção do contorno, seja com recursos públicos ou de futuros contratos de pedágio, mas ainda não há definições. A sobrecarga dos trechos urbanos usados pelo tráfego pesado é sentido também em avenidas como a Brasília, o trecho da BR-369 que corta Londrina. Levantamento da Polícia Rodoviária Federal indica que a BR-369 concentra 4 dos pontos mais perigosos do Paraná, alguns deles no norte do estado. São trechos críticos, com alta incidência de acidentes. A gente não pode colocar toda a culpa no motorista, né? É claro que o motorista prudente, ele vai tentar dirigir com atenção a todo momento, mas se tivesse, né, alguns dispositivos, por exemplo, divisores de fluxo, né, passarelas em locais, seria muito mais facilmente se evitar um acidente com essa engenharia colocada na rodovia, né? Já na PR-445, que além de Londrina corta Cambé, mesmo com passarelas e outros dispositivos de segurança, a quantidade de acidentes preocupa. Trechos de pista simples na zona rural registraram acidentes graves, mas o risco se repete na área urbana. Levantamento da Polícia Rodoviária Estadual aponta que a PR-445 registrou 141 acidentes em todo o ano passado. No primeiro semestre de 2023, já foram 82, ou seja, 58% de todo o ano passado. Proporcionalmente, são números crescentes, o que se reflete também em feridos e mortos. 167 pessoas se machucaram em todo o ano de 2022, contra 97 em 6 meses de 2023. Já o número de mortes nos 2 semestres do ano passado foi 21, contra 13 só agora no primeiro semestre. Com a morte em mais um acidente entre carro e caminhão no domingo, dia 2 de julho, subiu para 14 o número de mortes na PR-445 ao longo de 2023. Sobre a cobrança dos motoristas por mais radares na Avenida 10 de Dezembro, a CMTU informou que a via passa por estudos, mas que não há projetos para instalar mais aparelhos. Já temos algumas ali ao longo da 10 de Dezembro, perto do antigo 4º Distrito, o atual IML, mas para outros pontos, segundo a CMTU, ainda não há essa previsão. Sobre a PR-445, o Departamento de Estradas de Rodagem informou que a rodovia passa por melhorias e reforço na sinalização e que também foi ampliada a fiscalização com radar portátil, priorizando os pontos mais críticos em relação a acidentes. Já nas rodovias federais, a PRF disse que para melhorar a segurança,
tem usado estatísticas e intensificado patrulhamento em pontos específicos, naqueles mais perigosos. Além disto, está fazendo operações e fiscalizações, principalmente com radares. Agora, 12h31, tem mais Meio Dia Paraná depois do intervalo. Você vai ver mais um carro com rodas furtadas em Londrina. O veículo ficou apoiado sobre blocos de concreto. Também as informações de um novo acesso que será asfaltado para chegar da PR-445 para a região da Gleba Palhano e do Parque Guanabara. Imagens ao vivo da zona oeste de Londrina na tela do Meio Dia Paraná. Tem Paraná em Ação a partir de amanhã no Jardim Bandeirantes. Uma série de serviços de graça para a população, dentre eles serviços da Sanepar, do Detran, Copel e diversos órgãos do governo do estado. Terá também emissão de carteiras de identidade e certidões de antecedentes criminais. Estes serviços por parte de equipes da Polícia Civil que também participam dessa edição do Paraná em Ação. Atendimento, portanto, na quarta, quinta e sexta, das 9 da manhã às 5 da tarde, na praça que fica na Avenida Serra da Esperança, praça bem conhecida ali no Jardim Bandeirantes. Fique conosco, o intervalo é rapidinho e já o Meio Dia Paraná está de volta. Meio-dia e 34, é o seu Meio Dia Paraná de volta ao vivo para todo o norte e norte pioneiro do Paraná, nessa terça-feira, dia 4 de julho. Mais uma moradora de Londrina foi surpreendida pelo roubo das rodas do carro. Furto, na verdade, né? Levaram as rodas ali nesse carro que estava estacionado em uma rua de Londrina. Os ladrões deixaram o veículo estacionado sobre blocos de concreto. A Mônica, hoje pela manhã, foi conversar com a motorista desse carro. Onde foi e como foi o furto dessa vez, Mônica? Pois é, Alberto, que situação complicada. A Ludmila conversou com a nossa equipe e explicou o que ela passou na semana passada. Ela estava participando de um grupo de oração em um condomínio residencial que fica na zona sul aqui de Londrina, passou horas por lá, quando saiu por volta das 10 da noite e infelizmente foi buscar o carro, estava com instrumentos musicais, com a família dela e percebeu que as rodas traseiras não estavam mais lá. Como você disse, blocos de concreto estavam segurando o veículo da Ludmila, que é um veículo alugado, então ela paga ali mensalmente por esse carro e infelizmente teve um grande prejuízo. A gente vai acompanhar mais detalhes na entrevista da Ludmila, que, claro, agora está contabilizando o prejuízo e esperando essa conta que vai ser bem grande por parte da seguradora. Vamos acompanhar. Fiquei bem angustiada porque eu estava com meu filho e mais 2 amigos e a gente estava numa célula da nossa igreja. E a gente estava com instrumentos, com teclado, com violão, então, né, eu estava responsável por mais 2 adolescentes. Aí 10 horas da noite, você vai embora, daí de repente você não tem, né, o carro para ir embora. Então eu fiquei bem preocupada na hora, assim. É um sentimento bem frustrante. Eu fui num aniversário na sexta-feira, e era de dia, eu ficava toda hora ainda lá olhar. E aí, nesse dia que eu fui nesse aniversário, a moça da casa, né, me relatou que no dia anterior tinha sido roubado um carro ali naquela rua, no estacionamento do supermercado, tinha sido roubada a roda do carro ali também. Daí a gente fica mais preocupada, eu tô com medo, de verdade, né? Tem que procurar parar onde tem câmera, ficar um pouquinho mais esperto agora. Pois é, por conta da criminalidade, os hábitos precisam mudar. Nós mostramos aqui no Meio Dia Paraná, no início do ano, casos parecidos com esses que aconteceram na região da Faria Lima e também do Lago Igapó. Pessoas ali que participavam de festas e também outras confraternizações, quando saíam perto do horário da madrugada ali, acabavam se deparando com uma situação dessa que, claro, causa grande prejuízo. Nós conversamos com a Polícia Civil para entender se há uma investigação
investigação sobre esse tipo de crime, já que ele vem se repetindo. A Polícia Civil, por meio da assessoria, informou que o setor operacional faz investigações sobre esses casos e que, por enquanto, não pode passar detalhes. Também procuramos a Polícia Militar para entender sobre o patrulhamento, se eles devem reforçar esse tipo de fiscalização. Por enquanto, Alberto, não tivemos retorno. Mas fica a dica aí também da Ludmila, né? Quem não estiver seguro de sair com um veículo, independentemente da localização que irá, é importante tentar pedir um carro de aplicativo e reforçar a segurança, porque infelizmente essa prática está se tornando comum aqui na nossa cidade. É com você. E aquele dilema, né, Mônica? É o eterno discurso da receptação, da mesma forma que furto de cabos, de fiação, esse caso aí de pneus, rodas, estepes em alguns casos. Enfim, é o tipo de crime que só existe porque na outra ponta tem alguém comprando, recebendo e revendendo esses materiais. Exatamente, Alberto. É um material bastante caro, né? A gente também acompanha bastante esses furtos de fiação aqui na nossa cidade. Também houve recentemente uma operação da Polícia Civil para buscar esses supostos receptadores, mas essa prática continua, infelizmente. É até triste a gente dar esse tipo de orientação para as pessoas mudarem seus hábitos, ao invés dessas pessoas realmente serem presas e esse crime finalmente acabar. Mas ele só ocorre porque há, sim, pessoas que compram esses materiais, os receptadores que atuam aqui na nossa cidade. Valeu, obrigado, Mônica. Um professor denunciou um policial federal em Guaíra por ameaça e agressão. O motivo disso tudo? Uma desavença entre o professor e o filho desse policial. Nossa equipe conversou com a mãe desse professor, que contou que hoje cedo ele foi até a Polícia Civil para registrar um boletim de ocorrência sobre o caso. Essa situação aconteceu na última sexta-feira no Colégio Franciscano Nossa Senhora do Carmo, em Guaíra. A mãe do professor encaminhou uma foto para a gente. Seriam das marcas das agressões deixadas pelo delegado no professor. A jornalista Andréia Sadi publicou no seu blog, no G1, que a Polícia Federal abriu um procedimento disciplinar para investigar a conduta do delegado Mário César Leal Júnior. O delegado teria ido armado até o colégio particular, agrediu e deu voz de prisão a um professor. O motivo seria uma desavença entre esse professor e um aluno, filho do delegado. O blog teve acesso ao boletim de ocorrência que o delegado registrou por injúria na Polícia Civil. A direção estadual da APP Sindicato se manifestou oficialmente e disse que o professor foi abordado pelo delegado ao sair do colégio, tendo sido agarrado pelo pescoço, recebido ameaças e ainda uma arma apontada para sua cabeça. Tudo aconteceu na presença de diversas testemunhas, inclusive crianças e adolescentes que estavam deixando a escola. Em uma rede social, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que, abre aspas, sobre a denúncia veiculada no Paraná, informo que já houve o registro formal e as apurações administrativas serão procedidas na Polícia Federal, visando ao esclarecimento dos fatos e cumprimento da lei, fecha aspas. O delegado da PF disse que, levando em consideração que a Polícia Federal vai apurar o caso, ele só vai se manifestar após a conclusão dos trabalhos. Já o professor não respondeu às nossas mensagens. A gente também entrou em contato com a Polícia Federal para saber como estão as investigações, mas até o momento não tivemos essa resposta. Já o colégio, onde toda essa situação aconteceu, usou uma rede social para se manifestar, lamentando essa situação e dizendo também que é contra a qualquer tipo de violência. Ainda sobre o caso, o blog da jornalista Andréia Sadi trouxe a informação de que o professor não conseguiu registrar o boletim de ocorrência no mesmo dia que o delegado da Polícia Federal. Para o professor, a Polícia Civil teria dito que o motivo era a greve, uma paralisação por parte de algumas categorias de servidores públicos estaduais ao longo desses últimos dias. Nós entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública do Estado para entender o motivo, mas ainda não tivemos uma explicação sobre essa discordância em relação às circunstâncias para o registro do boletim de ocorrências. No começo do Meio Dia Paraná, nós falamos que a ministra do Esporte, Ana Moser, sugeriu que o governo federal decrete ponto facultativo durante os Jogos do Brasil
na Copa do Mundo de Futebol Feminino. Uma forma de prestigiar as nossas atletas e permitir que a torcida acompanhe também os jogos, que serão no comecinho da manhã, ou seja, comércio, órgãos públicos poderiam abrir um pouco mais tarde. Aqui em Londrina ainda não há negociações nesse sentido, não há definições, mas o torneio vai começar daqui a 3 semanas, tem muito chão pela frente, muita coisa pode mudar. Nossos telespectadores foram convidados e estão participando, opinando sobre essa questão. A Maria Antônia. Esporte é cultura, é bom para a saúde, une as pessoas, fomenta a economia. Por isso, é preciso dar aos campeonatos femininos a mesma importância que se dá aos campeonatos masculinos. Já Helenilda, de Ibiporã. Na minha opinião, penso que direitos iguais. Se na Copa masculina se fecha quase tudo, na Copa feminina não tem que ser diferente. Mais abaixo, participação da Ângela. É em situações como esta que vemos que a igualdade entre homens e mulheres ainda faz parte apenas do discurso. Se fosse o Mundial masculino, estaria tudo preparado para que o cidadão pudesse assistir aos jogos, ainda que fosse para passar a vergonha de perder de 7-1 para os alemães. Muito ainda falta para concretizar essa tão falada igualdade de mulheres e homens. Que pena. Aí posicionamento dos nossos telespectadores, cobrando aí esse equilíbrio, essa projeção do trabalho também das meninas do nosso futebol. 12h43, ainda dá tempo de participar, de mandar o seu recado aqui para o Meio Dia Paraná. Daqui a pouco tem uma nova rodada de participações. Agora, a gente fala de trânsito, porque um novo acesso para Gleba Palhano poderá ser executado ali partindo da PR-445. A Cátulo-Intanã está justamente por lá, um espaço que a Prefeitura quer desapropriar para asfaltar esse novo trecho. Cátulo-Intanã, onde ele fica especificamente, como funcionaria esse novo acesso aí à Gleba Palhano, ao Parque Guanabara e também a regiões, por exemplo, chegando ali próximo à Faria Lima. Alberto, a gente está na rua Martinho Lutero, que é uma rua ainda sem asfalto algum. Olha só, a Ademir vai mostrar pra gente que ainda tem pedra e terra por aqui, mas já é um local acessado por algumas pessoas que querem desviar e chegar onde? Na PR-445. É um acesso que sai, por exemplo, tanto da Gleba Palhano, como quem vem do alto da Faria Lima, consegue passar por essa via e chegar até a PR-445, ou melhor, quem vem da Gleba consegue chegar na Martinho Lutero e chegar aqui na marginal da 445, mas quem vem do alto da Faria Lima ainda não consegue acessar a 445. Por quê? Porque um trecho está asfaltado e outro ainda tem um terreno bem no meio e é preciso fazer a desapropriação para que essa rua possa ter continuidade lá do alto da Faria Lima até aqui onde nós estamos, chegando na marginal da 445. A gente destacou para vocês aí um trecho do documento em que o município explica exatamente do que se trata. Fala o seguinte, que a justificativa da prefeitura é asfaltar a continuação da rua Martinho Lutero no trecho entre a rua Creuza Pereira Campos até a rodovia Celso Garcia Cid, no caso, trecho aqui PR-445. Essa obra vai melhorar o sistema viário da região, eliminando pontos de estrangulamento de fluxo de veículos e o consequente ganho de agilidade no escoamento do trânsito, proporcionando rápido acesso à 445. Em outro trecho, diz que, além disso, a obra vai representar a conclusão do traçado viário, evitando o vazio urbano tão prejudicial ao desenvolvimento da nossa cidade. Mas, como eu falei, antes que essa obra saia do papel, é preciso a desapropriação desse terreno, que ainda está no meio do caminho para a continuidade dessa via. A gente conversou com a Prefeitura de Londrina, com o secretário de Obras, João Versosa, para entender exatamente do que se trata essa obra. E ele contou o seguinte, que é uma obra que tem ligação com uma construtora. A construtora está realizando várias construções por aqui de prédios e a contrapartida inclui a pavimentação e também a continuidade, o prolongamento de algumas vias. Uma delas é a Martinho Lutero, que eu citei, a outra é, por exemplo, a João Hans, que a gente está mostrando nesse momento, que é o acesso da Gleba Palhano para Martinho Lutero, que consequentemente termina na marginal da 445. Além da João Hans, segundo o secretário de Obras, a mesma construtora também está fazendo o serviço em outras vias, como é o caso da
pegar aqui o nome dessa rua para falar para vocês. Outras ruas também estão envolvidas nesse traçado, que é o caso da rua Alfazema, que também tem um trecho feito de asfalto, um terreno no meio e precisa continuar, e ainda a rua Açucenas, que é uma outra rua que essa mesma construtora precisa pavimentar com asfalto, meio-fio, calçada, tudo isso como uma contrapartida dos prédios que estão sendo construídos nessa região, tanto da Gleba Palhano como do Alto da Faria Lima. Portanto, Alberto, segundo o município, essas obras foram apenas autorizadas pela Prefeitura de Londrina. Todo o desenrolar, toda a execução é por parte dessa construtora. Segundo o secretário de Obras, acredita-se que em torno de 60 dias essas obras estejam prontas. Mas como a gente está falando de desapropriação no meio de algumas dessas ruas, talvez esse prazo se estenda. Fiz contato também com a assessoria de comunicação da construtora e assim que uma resposta chegar sobre o prazo de finalização dessa obra, a gente, claro, vai trazer aqui no Meio Dia Paraná. Por enquanto, então, são obras que estão sendo tocadas, vão receber asfalto. Essas, pelo menos, são 4 vias para facilitar o acesso da Gleba e do Alto da Faria Lima para a PR-445. Aqui onde eu estou é bem no encontro da Martinho Lutero com a rua João Hus, que são duas que vão dar esse acesso mais fácil para a PR-445, desafogando o trânsito em alguns trechos dessa região. Alberto. Valeu, obrigado. Kathleen mostrando aí, né, as mudanças na nossa cidade, essa tentativa aí de liberar um pouquinho, desafogar um pouco o trânsito, sempre tão carregado ali em vários pontos da Gleba Palhano. Valeu, obrigado, Kathleen Tanã. Informação que você está vendo primeiro aqui no nosso Meio Dia Paraná, né? Sempre de olho nas transformações da cidade e compartilhando com você, sintonizado na RPC. Esporte. Foi definido o 6º técnico do Tubarão nessa temporada. Houve muitas negociações aí, mas o nome anunciado não era o mais cotado até então. A equipe do GE. Globo também está acompanhando. O nosso Rodrigo Saviani vem chegando com as informações. Eduardo Souza é o novo técnico do Londrina. Ele tem 42 anos, fez boa parte da carreira como auxiliar técnico em vários clubes e, por último, estava treinando o Atlético Goianiense. Deixou o clube lá em março. Ele é o 6º treinador do Londrina apenas em 2023 e o Tubarão carrega um número curioso. Tem mais técnicos do que vitórias nessa temporada. Até agora, o time só venceu 5 vezes ao longo do ano. Eduardo Souza estreia no sábado contra o Guarani, fora de casa, e tem a missão de tirar o time da zona de rebaixamento da Série B. O Londrina vem de 8 jogos seguidos sem vencer, sendo 7 derrotas e um empate neste período. Eduardo Souza já se apresentou ao clube e deve ser oficializado ao longo do dia. E nós conversamos com o gestor do futebol do Londrina, Sérgio Malucelli. Ele comentou um pouco sobre a situação do time, do planejamento feito na temporada e também sobre a chegada do novo treinador. Vamos ouvi-lo. Futebol não é a matemática certa, né? É complicado mesmo. Quando nós montamos a equipe no começo do Brasileiro, procuramos trazer jogadores que já jogaram a Série B, jogadores que subiram em seus times. Nós temos hoje no elenco 12 jogadores que já subiram de B para A, ou de C para B, e infelizmente não casou, não deu certo. Nós estamos em uma sequência muito ruim. Mas eu acredito ainda numa reviravolta. Lógico que para subir hoje é quase que impossível. Hoje é mais lutar pela permanência novamente. A esperança nossa é que sempre dê certo. Nós sempre tentamos fazer para dar certo, mas nem sempre acontece. Espero que dê. O treinador é bem recomendado, é novo, jovem ainda, outra mentalidade, e é o que nós precisamos. Expectativa, claro, de toda a torcida aí, né? Por uma reação. Ainda tem bastante Série B pela frente para que o Tubarão aí reaja na competição e escape de vez da Série C no ano que vem. Mais esportes, você confere daqui a pouquinho, após o Meio Dia Paraná, com a equipe do GE. Fala pessoal, boa tarde para você que está acompanhando o Meio Dia Paraná. Estou passando aqui para fazer um super convite. Daqui a pouco tem Globo Esporte, direto lá do Rio de Janeiro, com a Nádia Mauad. Nossa equipe já está lá porque amanhã tem transmissão, né? Flamengo e Atlético, quartas de final da Copa do Brasil, um duelo que tem muita história
e que a gente vai acompanhar amanhã aqui na RPC. E é claro que o Globo Esporte já está lá no Rio de Janeiro para trazer todos os detalhes. Tem ainda a sequência do Campeonato Brasileiro. O Curitiba não vencia 130 dias e conseguiu uma vitória que sim, dá para chamar de histórica, e a gente vai explicar por quê. Ainda tem seleção feminina, tá chegando a Copa do Mundo, que também tem transmissão aqui da RPC. Enfim, uma super edição do Globo Esporte que começa logo depois do meio-dia Paraná. A gente se encontra. Valeu, gente! Mais uma morte em confronto está sendo investigada em Londrina, desta vez na estrada da Perobinha, que é a continuação da Avenida Saú Elquinde, aquele trecho que vai da Saú até a PR 445, já chegando em Cambé. Mônica, como foi essa ocorrência? Pois é, Alberto, esse confronto ocorreu na Zona Norte aqui de Londrina, como você disse, e de acordo com a Polícia Militar, inicialmente as equipes receberam uma denúncia de que um ônibus estaria sendo assaltado. Quando eles chegaram ali na região da Estrada da Perobinha, perceberam que não, que nada estava ocorrendo, mas havia um veículo em alta velocidade e esse motorista estava cometendo algumas manobras perigosas naquele local. Foi aí que essas equipes iniciaram o patrulhamento ali na Estrada da Perobinha e começaram a fazer os sinais para que esse motorista parasse. De acordo então com a PM, esse motorista não parou o carro e quando eles finalmente conseguiram se aproximar, ele estaria armado e apontou contra os policiais. Esses policiais revidaram e esse homem de 27 anos acabou morrendo no local. A polícia apreendeu também uma arma, um revólver calibre .357 e agora esse caso deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios. Esse jovem de 27 anos, Alberto, que morreu nesse confronto, tinha várias passagens pela polícia. É com você. Valeu, Mônica. Mônica que também estava acompanhando hoje a questão de furto de rodas de carros em Londrina. Tem uma participação de telespectador, mensagem que chegou por aqui. Deixa eu pedir para o Fabiano habilitar para a gente. Está aqui. Silvia Faco. Absurdo termos que mudar hábitos porque os ladrões estão na rua. A mudança de hábito tem que ter é prender o ladrão, mantê-lo na cadeia e aumentar a nossa segurança. Silvia questionando aí as orientações para não se deixar o carro em determinados locais, tomar um cuidado maior para dificultar a ação dos bandidos. E a Mônica, agora há pouco, recebeu aí uma atualização por parte da Polícia Militar, Mônica. O que a PM disse em relação a mais esse furto de rodas da nossa cidade? É isso, né, Alberto? Como a Silvia acabou de dizer, é muito triste esses motoristas aqui da nossa cidade terem que mudar realmente de hábitos, sair sem seus carros por conta da criminalidade. Agora, falando dessa resposta da Polícia Militar, recebi agora há pouco, eles disseram o seguinte, que algumas ocorrências foram registradas nos últimos meses e que agora eles vão iniciar um levantamento para saber exatamente a quantidade de ocorrências, para também saber em que locais específicos esse crime possa estar ocorrendo, para melhorar o patrulhamento e localizar também essas pessoas que possam estar cometendo esse crime, o furto de rodas, como nós mostramos, que há essa recorrência acontecendo em bairros da Zona Sul aqui de Londrina. Alberto, antes de me despedir de você e também dos nossos telespectadores, pedir para o senhor dar uma passeada aqui pelo céu, porque está muito bonito nesse início de tarde de terça-feira. A gente está ao vivo aqui perto da Avenida Maringá, uma região, né, que dá para ver muitos prédios da nossa cidade. Vocês estão acompanhando ali os prédios do centro de Londrina. Aqui também consigo observar os prédios da Gleba Palhano. E essa tarde vai ser quente, né, Alberto? Como a gente já sabe, a umidade relativa do ar está caindo bastante. A gente reforça para todos que estão conosco também reforçar na hidratação, tomar bastante água, porque na sombra ainda está frio, mas quando a gente sai nesse solzinho dá para passar um pouquinho de calor. Alberto. Recado dado e com essas belas imagens, né? A Londrina tão verticalizada, motivo de orgulho de toda a nossa gente aqui. Bacana compartilhar com você sempre essas imagens. Temos imagens agora da zona sul de Londrina, ali às margens do lago Igapó 1. Temperatura está nos 20 graus. A Mônica falou que vai esquentar, né? O sol está aparecendo aí, está marcando presença, mas esquentar tem tanto assim não, Mônica. A temperatura agora é de 20 graus, máxima prevista de 25 ao longo da tarde de hoje. Lá em Foz está um pouquinho mais quente já. A temperatura na Tríplice Fronteira é de 22 graus, Cataratas do Iguaçu, um pouco de arco-íris visível por ali. Aqui na tela eu tenho participação de telespectador
compartilhando fotos da Lua ao longo das últimas horas. A Lua está belíssima, o pessoal fazendo registros e mandando para a nossa equipe. Valéria Santos, vale até sentir frio para ver essa beleza, para contemplar aí a Lua cheia ao longo dessa semana. John Wellington, bom dia, a Lua estava linda ontem. Também foto de Davis Mauri Cardoso, fotos capturadas em Jacarezinho. Olha aí, está inspirado, né, em meio às folhas ali, as flores de uma árvore, o registro também da lua cheia. E o Arnaldo Dias, superlua em Cambé. Lua servindo de inspiração para os nossos telespectadores aqui do Meio Dia Paraná. Falando do tempo, a previsão para a quarta-feira é de mais um dia com sol, pouquíssimas nuvens e temperaturas subindo um pouquinho, hein? Começo da manhã, aí aquele friozinho característico, mínima de 10 graus em Apucarana, Jacarezinho, Cornélio Procópio e Santo Antônio da Platina com 11 graus. Máximas amanhã, 26, 27 graus aqui na nossa região. Em Londrina, a temperatura também começa a subir um pouquinho na terça e na quarta. Na terça está indicando 12 aqui, mas a mínima foi de 10 apenas no comecinho da manhã. Para a quarta, a mínima prevista é de 12, na quinta 13, sexta começando com 14 graus. Já as máximas, para hoje, previsão de 25 e ao longo dos próximos dias, máximas de 27 graus aqui em Londrina e chuva tão aguardada, nada. Tem uma pequena previsão de mudança no fim de semana, mas que ainda não se confirmou e a gente vai monitorando e compartilhando com você. Mais uma semana típica de inverno com tempo bem seco, nada de chuva e o sol predominando, apesar de temperaturas bem baixas no início da manhã. Agora 12h58. No início do Meio Dia Paraná, você viu a cobertura das buscas a um avião bimotor que desapareceu na Serra do Mar. Já são mais de 24 horas sem notícias sobre o paradeiro desse avião que saiu do noroeste do Paraná. Aqui em Londrina, temos equipes especializadas do Corpo de Bombeiros para ajudar em buscas também. E a gente foi conferir se há alguma previsão dessas equipes, nesse primeiro momento, serem deslocadas para a Serra do Mar. Cato Lintanã, o que se sabe até agora, como estão os trabalhos ao longo dessa terça-feira? Alberto, por enquanto, nenhuma expectativa de que as equipes dos bombeiros aqui em Londrina façam esse auxílio ali no litoral do nosso estado. Por enquanto, equipes de Curitiba e do litoral estão nesse trabalho. A apuração é da nossa editora, a Kátia Peruzzi, que conversou com o Coronel Marafigo, ele que comanda os bombeiros na nossa região, e ele mandou uma mensagem informando agora há pouco que neste primeiro momento não há previsão de convocação dos bombeiros daqui para auxílio nessas buscas que estão no segundo dia. A gente lembra aqui rapidamente que esse avião desapareceu com servidores do governo do Paraná na Mata Atlântica, um local de difícil trabalho, inclusive das equipes de buscas. Eles estão trabalhando nessa procura ali entre os municípios de Guaratuba e Morretes, no nosso litoral. Informação que a gente tem é a seguinte, que esse avião decolou de Umuarama, que fica na região noroeste do Paraná, às 7h50 da manhã de ontem, e segundo o BPMOA, que é o Batalhão de Operações Aéreas da PM aqui do Paraná, chegaria até Paranaguá às 10h24 da manhã, mas exatamente 10 minutos antes das 10h14 mandou o último sinal para o radar e até então é procurado. Acredita-se que esse avião desapareceu na região de Limeira, que fica atrás da Serra da Prata, ali em Guaratuba. O tempo não ajudou muito nas buscas ontem. Hoje, no segundo dia, a expectativa de que eles consigam ter alguma notícia, porque, segundo o BPMOA, 3 pessoas estão dentro desse avião, o piloto e 2 passageiros. O governo do Paraná confirmou que os passageiros são servidores da Casa Civil, Felipe Furquim e Heitor Guilherme Genovei. O piloto é Jonas Borges Julião. O pai dele, Cícero Julião, relatou angústia sobre o desaparecimento. Equipes da RPC já conseguiram conversar com ele, justamente porque as famílias estão aí nessa espera de encontro do avião e, com certeza, espera para que os 3 ocupantes estejam
bem. Então, por enquanto, Alberto, aqui de Londrina ou aqui da região norte do estado, não há nenhuma expectativa de que as equipes dos bombeiros ajudem. Mas, claro, como em outras situações que nós já vimos aqui, que demoraram mais tempo, as equipes de Londrina deslocaram. Então, por enquanto, não há nenhuma informação sobre esse auxílio. Mas continuaremos em contato com os bombeiros daqui, caso alguma coisa mude para auxílio nas buscas do litoral do nosso estado. Alberto, nossa torcida aqui continua também para que todos esses ocupantes sejam encontrados bem e voltem para suas famílias. Tomara, a gente segue de olho, segue acompanhando e também na torcida. Obrigado a Catherine Tanan. A equipe do G1 está acompanhando em tempo real e, claro, no Boa Noite Paraná, toda a cobertura para você. Mais notícias também, daqui a pouco, no Jornal Hoje, notícias do Brasil e do mundo. Confira aí. Olá, boa tarde, bom almoço, obrigado sempre pela parceria. Logo mais no JH, preocupação com o frio, que afeta as pessoas mais desprotegidas. Restaurantes populares com alimentação reforçada, pratos mais quentes e a necessidade de dar abrigo, dar assistência para as mais de 280 mil pessoas em situação de rua por todo o país. Veículo roubado que virava moeda de troca para o tráfico. Assim agia uma quadrilha em Mato Grosso. Os criminosos alugavam boas casas em Cuiabá para esconder caminhonetes roubadas e depois elas eram levadas para a Bolívia e trocadas por drogas. A polícia também descobriu que parte do bando praticava extorsão, ligando para a vítima e pedindo dinheiro para devolver o veículo. E a maior cidade do Brasil diante de um dilema, vivendo uma grande contradição. São Paulo tem quase 600 mil casas ou apartamentos desocupados, sem moradores fixos, e ao mesmo tempo que existe tanta casa vazia, a capital paulista tem 400 mil famílias sem moradia digna. Tem muito mais para você no Jornal Hoje, não perca, um abraço e até já. E agora, mais participações de você, nosso amigo telespectador, sempre participando do Meio Dia Paraná. Mensagens comentando aí a sugestão de recesso, de ponto facultativo durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo de Futebol Feminino, Alaide. Alberto, aí vejo que nos últimos 30 anos a evolução em relação aos direitos da mulher deu um salto enorme. Mas, infelizmente, ainda temos muito para evoluir. Entretanto, acho que já foi dado o primeiro passo e muitos virão ver as nossas meninas brilhar. Partidas que serão no comecinho da manhã. O Oduvaldo Calisto, o equilíbrio entre futebol feminino e masculino não virá pela lei, muito menos a igualdade entre os jogadores. O futebol feminino não tem torcida suficiente para justificar tal medida, os recessos ali no começo da manhã, na opinião do Oduvaldo Calisto. Também Eliseu Rodrigues, agora sobre o Tubarão. Esse time do Londrina é horrível, o problema não é o técnico. O time é muito fraco, mas mais umas 3 rodadas, escreve aí, cairá esse técnico. Também sobre o Leque, o recado do João Vitor. Em um time que tem mais técnicos do que vitórias, o problema certamente não são os coitados dos técnicos que passam. Recado dado, muito obrigado aí por tantas participações, obrigado pela sua audiência em mais esse Meio Dia Paraná. Para rever as reportagens, é só acessar o Globoplay. A gente volta a se encontrar amanhã em mais um Meio Dia Paraná, a partir das 11h45. Até lá! Meio Dia Paraná. Oferecimento. Viscard. Faz muito mais por você. Sattrac. Proteção completa para seu veículo. E Unimed Londrina, quem tem, tá tudo bem.